noite, meu nome é Rony Júnior, sou servidor público e continuaremos nossas conversas sobre alfabetização, alfabetismo e o mundo do trabalho, alfabetização em letramento por imersão em mergulho cultural, porque imersão é mergulho, e se é para falar de alfabetização, só presta falar sobre alfabetização em letramento para as práticas sociais, inserção no mundo do trabalho e inserção no mundo dos estudos. Estamos considerando sobre o indicador de alfabetismo funcional. Trata-se do INAF, edição 2016. São estudos avançados, relatórios sofisticados sobre o alfabetismo e o mundo do trabalho. Estamos num ponto deste estudo que trata da relação alfabetismo e setores da economia. E no vídeo passado começamos a tratar sobre os diversos perfis de várias categorias e subsetores que compõem os três grandes setores da economia. Falamos sobre o perfil alfabetizante do subsetor comércio, incluindo oficinas mecânicas. Tratamos sobre o perfil alfabetizante do subsetor serviços domésticos, que compõe o setor terciário da economia, assim como o setor de comércio, que também compõe o setor terciário da economia, subsetor de comércio, que compõe o setor terciário da economia, e tratamos também da indústria extrativa e de transformação, que compõe o setor primário e secundário da economia, respectivamente. Falamos também da construção civil, indústria da construção civil, subsetor construção civil, que compõe o setor secundário da economia. Falamos também sobre os subsetores agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, que são atividades extrativas que compõem o setor primário da economia. Tratamos destes perfis alfabetizantes. E vamos dar sequência agora com o subsetor alojamento, hotelaria e alimentação. Subsetor que compõe o setor terciário da economia. Perfil alfabetizante do subsetor alojamento, hotelaria e alimentação. 2% de analfabetos, 19% de rudimentares, 46% de elementares, 27% de intermediários e 7% de proficientes. Observações. Tomando os analfabetos mais os rudimentares, verificamos 21% de analfabetos funcionais que compõem o setor o subsetor alojamento, hotelaria e alimentação, que compõe o setor terciário da economia. 2% de analfabetos e 19% de rudimentares. Na soma destes dois grupos, temos 21% de analfabetos funcionais. Observando também que a maior faixa alfabetizante é a faixa dos elementares. 46% dos que compõem a força de trabalho do subsetor alojamento, hotelaria e alimentação, 46% são elementares. Tomando agora como base o subsetor atividades administrativas e atividades financeiras, que pertencem ao setor terciário da economia. Perfil alfabetizante do subsetor, ou melhor, dos subsetores atividades administrativas e financeiras. 2% de analfabetos, 14% de rudimentares, 49% de elementares, 26% de intermediários e 8% de proficientes. Observação: verificamos que para estes subsetores, atividades administrativas e financeiras, temos na soma de analfabetos mais rudimentares 16% de analfabetos funcionais. Verificamos que é uma quantidade menor de analfabetos funcionais em relação aos setores analisados até o momento. Avançando. Em relação ao subsetor serviços educacionais, subsetor que compõe o setor terciário da economia,
Temos para este subsetor serviços educacionais 0% de analfabetos, 8% de rudimentares, 36% de elementares, 40% de intermediários, 16% de proficientes. Verificamos que para este segmento, subsetor, serviços educacionais, vemos uma quantidade bem menor de analfabetos funcionais. Se tomarmos o índice de 0% de analfabeto com 8% de rudimentares, vemos 8% de analfabetos funcionais para este subsetor da economia, serviços educacionais. Já começamos a observar que quanto mais sofisticado for a prestação de serviços em relação à sofisticação intelectual e tecnológica, menor quantidade de analfabetos funcionais teremos e maior quantidade de intermediários e proficientes teremos. É o caso do subsetor de serviços educacionais. 40% é a maior faixa alfabetizante, 40% de intermediários, 40% de intermediários é a maior faixa alfabetizante deste subsetor da economia, setor de serviços educacionais, que compõe o setor terciário da economia. Em relação ao subsetor, ou melhor, aos subsetores, serviços de transportes, armazenagens e correio, nós temos que compõe o setor terciário da economia, subsetor, repetindo. Em relação ao subsetor, ou melhor, aos subsetores, serviços de transportes, armazenagens e correio, que pertencem ao setor terciário da economia, temos o seguinte perfil alfabetizante: 1% de analfabetos, 22% de rudimentares, 37% de elementares, 32% de intermediários e 9% de proficientes. Verificamos também uma quantidade maior de intermediários e de proficientes em relação a, por exemplo, os setores da construção civil, aos setores dos serviços domésticos e aos subsetores de comércio, incluindo a reparação de veículos. Em relação ao subsetor de serviços de transportes, armazenagens e correios, nós temos, se pegarmos os analfabetos mais os rudimentares, teremos 23% de analfabetos funcionais. 37% são os elementares, 32% os intermediários e 9% os proficientes. Observamos também uma quantidade considerável de rudimentares, 22%. Observando que os rudimentares são espécies de semi-analfabetos. Em relação ao setor público, administração pública, militares, estatais e concessionárias de serviços públicos. Perfil alfabetizante deste setor da economia. Setor público: 0% de analfabeto, 11% de rudimentares, 36% de elementares, 41% de intermediários e 12% de proficientes. Verificamos quantidade pequena de analfabetos funcionais no setor público e observamos que a maior faixa alfabetizante é a faixa dos intermediários. Então, observamos aqui que essas análises são importantíssimas para a gente verificar que quanto mais sofisticado for um subsetor ou um setor da economia, melhor será o seu perfil alfabetizante, tendo menor quantidade de analfabetos funcionais e maior quantidade de proficientes e intermediários. Políticas públicas educacionais, políticas públicas socioeducacionais são políticas públicas culturais e todas essas políticas são políticas de Estado. Erradicar o analfabetismo é política de
Estado. Daremos sequência no próximo vídeo.